Vamos começar então o primeiro dia. Ontem fizemos a abertura do Cena Expandida. Essa é a quarta edição desse evento, né, com o tema descolonização. Ontem fizemos a abertura, uma aula magna com o professor Cacá Verá. E hoje a programação, a gente começa com... Vamos ter a palestra com o professor Alexandre Palma, daqui a pouquinho. Mais tarde vai ter um painel com Rodolfo Viana e depois, mais tardinho um pouco, as mesas, duas mesas, uma com o professor Zeca Ligeiro e a professora Leda Maria Martins, lá da UFMG, e depois uma segunda mesa com a professora sobre cinema, né, que vai pegar a partir de 18 horas, com a professora Edileuza Penha de Souza, da UNB, e com Anapuaca Tupinambá, né, o coordenador da rádio Iandê. Bom, então, vamos começar agora. Queria chamar aqui à mesa, para começar, o professor Alexandre Palma. Alexandre, ele é professor da Escola de Educação da UFRJ, ele atua na área de artes visuais, é graduado em artes plásticas pela Escola de Belas Artes da UFRJ, possui especialização em cinema documentário pela Fundação Getúlio Vargas, é pós-graduado em arte-terapia em educação e saúde pela Universidade Cândido Mendes, mestre e doutor no programa de pós-graduação em educação da UFRJ com a tese Arte Contemporânea e Ética. Foi defendido em 2013, não é isso? Alexandre Palma é professor pesquisador de artes visuais desde o ano de 2007 e atualmente é membro do Laboratório do Imaginário Social e Educação da UFRJ. Em 2016, foi convidado pelo Instituto Arte na Escola para assumir a coordenação do Polo Arte na Escola, da Escolinha de Arte do Brasil. E, atualmente, no momento, ele dirige o projeto cinematográfico Geraldo Pereira, é isso? O mestre do Samba Sincopado, que vai... Fala depois um pouquinho sobre esse projeto para a gente. E é isso, ele obteve o prêmio primeiro lugar na categoria mestre do primeiro edital, primeiro e único edital de pesquisadores negros do Ministério da Cultura, realizado pela Biblioteca Nacional e Secretaria de Políticas e Promoção de Igualdade Social, com a pesquisa Antônio Rafael Pinto Bandeira, 150 anos de pintura. É sobre isso que ele vai falar hoje, tá bom? Então, Alexandre. Oi. Boa tarde, então, gente. Tudo bem? Muito bacana estar aqui, participando do Cena Expandida, no convite do nosso amigo, parceiro na UFRJ, professor Gilson Mota. E bacana, a gente espera que esse evento tenha outras edições, né, e outros parceiros possam se somar, né? Uma ideia muito bacana, né? A Cena Expandida. E como o Gilson falou, né? O primeiro e o único edital. Esse edital foi o edital de realizadores negros do Ministério da Cultura, né? De 2013. E ele, na ocasião, teve englobou três olhares. O cinema afirmativo, ponto de cultura negra e também o pesquisadores da Biblioteca Nacional. E a gente investiu num recorte, que é o do século XIX, trazendo uma ótica, um olhar contemporâneo e descolonizado, né? Porque o século XIX, nas artes visuais do Brasil, a gente tem aí várias questões, né? São várias questões. Então, eu acho que é o primeiro, passou. Tem um primeiro ali, ó. É esse aqui. Vou fazer algumas notas, né? O nosso pintor, que é o Rafael Pinto Bandeira, ele viveu de 1863 a 1896, né? E no momento de grandes transformações no Brasil e no mundo, né?
Então, tem aqui uma citação do Hobsbawm, onde ele diz que os revolucionários das artes visuais do final do século XIX desenvolveram tecnologias fotográficas e industriais, assim como um contato mais efetivo com a pintura ao ar livre, sendo reconhecidos como mestres precursores da modernidade. Quer dizer, os revolucionários do século XIX buscaram a pintura ao ar livre, mas dentro do século XIX, no Brasil, a gente tinha essa pequena diferença, esse pequeno desencontro, né? As aulas, por exemplo, de pintura de paisagem na Academia Imperial de Belas Artes, que tanto marcou a formação de artistas, né, no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Por um bom tempo, por várias décadas do século XIX, elas ainda aconteciam dentro de ateliês. Os artistas não iam ao ar livre fazer suas pinturas, né? E no próprio século XIX, na Europa, você tinha já o movimento dos modernistas, dos impressionistas ao ar livre, né? Isso trouxe aí várias questões em relação à representação da imagem. Aí, nessa imagem é o Pinto Bandeira, dentro desse arquétipo, né? O pintor dentro do ateliê. Essa é uma imagem que sobrou, né, da trajetória desse pintor, que viveu de 1863 a 1896. Né? E ele decidiu, nessa imagem, né, uma fotografia nessa época, né, ele decidiu se representar dessa forma, dentro do ateliê, né, dentro desse arquétipo do pintor do século XIX, embora ele fosse um pintor paisagista. A gente não está vendo uma fotografia dele, né, um registro dele ao ar livre, com um cavalete ao ar livre, né, pensando o Pinto Bandeira como um contemporâneo do Antônio Parreiras, né, que também foi um outro paisagista importante do século XIX e que investiu muito na pintura ao ar livre com um olhar renovado. Então, tem uma tese de doutorado da professora Cibele Fernandes, da Escola de Belas Artes, que ela diz, né, que a pintura de paisagem ela se marcou, né, dentro de uma experiência, para além de um caráter científico, né, mas também para um caráter artístico, né, seguindo sugestões de manuais de botânica da época. Né? E o Pinto Bandeira teve esse engajamento na Academia de Belas Artes do Rio de Janeiro, durante a sua formação. O crítico José Roberto Teixeira Leite afirma que o Bandeira estudou de 1879 a 1884 com importantes mestres da pintura, né? O Vitor Meirelles, Jorge Green e o Zeferino da Costa. Uma menção importante para o Jorge Green, né? Que ele era um pintor alemão que veio aqui para o Rio de Janeiro e renovou o cenário da pintura de paisagem. Ele fez uma exposição grande, né, no Liceu de Artes e Ofícios e foi convidado para atuar como professor contratado da Escola de Belas Artes. E ele renovou essa imagem aí, né, que ele está aí num arquétipo dentro do ateliê, né, mas o Jorge Green ele levou os estudantes da academia, que até então tinham aulas de pintura nos ateliês, né, uma paleta mais escura, né, com cores mais escuras, para que esses artistas, esses estudantes, fossem ao ar livre e tivessem um outro contato com as cores. Né? Você pintar ao ar livre é completamente diferente de você pintar no ateliê a partir de cópias de estampas, né, gravuras de flores, né, gravuras de frutos. Né? Você ir ao ar livre. Isso influenciou não só o Pinto Bandeira, mas outros grandes artistas da época, com destaque para o Castanheto e para o Antônio Parreiras, que é o mais conhecido, talvez. Né?
Aí vem aqui. Como podemos imaginar a convivência do artista com seus mestres e o que é possível saber sobre sua trajetória após 150 anos do seu nascimento? É bem provável que o Bandeira tenha acompanhado a polêmica questão artística de 1879, que tomou parte Vitor Meirelles e Pedro Américo, quando ambos artistas de notável projeção expuseram, respectivamente, a Batalha do Guararapes e a Batalha do Avaí, com acalorada repercussão nos apoiadores e detratores nos jornais. Quem era o melhor? O Pedro Américo ou o Vitor Meirelles? E um artista que participou da formação do Bandeira foi o Zeferino da Costa. Em determinada década de 1880, eles participaram, o Pinto Bandeira e outros artistas participaram da realização dos painéis que hoje estão na Igreja da Candelária. Eles atuaram como assistentes do Zeferino da Costa, que era um professor de pintura da Escola de Belas Artes da UFRJ, Zeferino da Costa. E teve essa tragédia toda aí da Igreja de Notre Dame, E a gente fica pensando, será que a Igreja da Candelária tem meios de segurança? É um outro patrimônio cultural, com a sua dimensão, claro, Brasil, Rio de Janeiro, mas também relevante patrimônio cultural. Será que a gente tem, não só na Candelária, mas em outros patrimônios assim relevantes, meios de segurança? Então, na nossa Notre Dame carioca, temos aqui os painéis pintados, que são passagens, Vocês estão vendo ali, Passagens da Via Sacra. E ali vários assistentes, entre eles o Pinto Bandeira, participaram da realização dessas pinturas. Isso aí dentro do período de formação desse artista que a gente está examinando. Então tem aqui. O Jorge Green, para além do Zeferino da Costa, parece a influência mais importante para a Bandeira. Mesmo fiel a uma atitude realista, o pintor alemão impulsionou novas soluções plásticas em tema e tratamento, elevando a pintura de paisagem no Brasil a um maior destaque. De acordo com Carlos Alberto Marcel Levy, até a sua chegada e nomeação pelo governo como professor da Academia Imperial de Belas Artes, o ensino dessa cadeira estava relegado a cópias de estampa e exercícios no interior de ateliês. Em pouco tempo, dadas as suas inovações, o contrato do alemão como professor da academia foi interrompido, levando a escola ao ar livre, a criação da escola ao ar livre de Niterói, onde se reuniram diferentes artistas, com destaque para Castanheto, Antônio Parreiros, os seus discípulos mais reconhecidos, por estabelecerem ao lado de Eliseu Visconti avanços em direção ao impressionismo brasileiro. Quer dizer, a gente tem aí um grupo de artistas que a gente sempre ouve quando fala do Grupo Green, mas há artistas que estiveram próximos a esse Grupo Green, mas não são destacados na história da arte brasileira como pertencentes a esses artistas. Conviveram, segundo a historiografia oficial, hegemônica, conviveram, participaram de exposições, um retratou o outro em determinado momento, mas, ao mesmo tempo, esses artistas estão fora, não estão inseridos como pertencentes ao Grupo Green. Talvez o artista que esteja mais próximo e mais citado seja o Estevão Silva. Então, isso levanta assim, perguntas importantes sobre a própria narrativa da história da arte, ao eleger seus intérpretes, e também sobre a invisibilidade dos artistas afrodescendentes dentro da história da arte brasileira, dentro da história da pintura brasileira. A gente teve um contato com o historiador e pintor Israel Pedrosa,
E ele fala sobre o caráter do Grupo Green, né? Ele diz o seguinte, por favor. Não há representantes hoje na pintura contemporânea de paisagem, embora o advento moderno apresente nomes como Cândido Portinari e uma tradição figurativa. Aí, o Guinart, em uma linha filosófica, e Pansetti, integrante do núcleo Bernardelli. Então, tem ali uma fala do Israel Pedrosa, uma entrevista que ele nos concebeu para esse trabalho, pouco antes de falecer, atualizando a importância da pintura de paisagem. Então, tem aqui uma outra citação do Quirino Campofiorito, onde ele diz que a técnica do pinto-bandeira é sólida, servindo a um cromatismo direto e muito justo dos tons. E, interessantíssimo, né? Esse trabalho foi realizado nos acervos de várias instituições e, eminentemente, no acervo da Biblioteca Nacional. E lá a gente encontrou, na hemeroteca digital, a possibilidade de pesquisar jornais de época. Então, foi uma pesquisa assim, demorada para tentar completar esse enorme quebra-cabeça. Como é que no século XIX, na segunda metade do século XIX, você pode encontrar um artista como o Pinto Bandeira e outros artistas, afrodescendentes, atuando no campo das artes visuais, que é um campo que reúne extrema desigualdade entre pessoas brancas e pessoas não brancas. E aí a gente encontrou alguns fragmentos. Os dados familiares sobre identificação e idade do avô paterno, escolarização e renda de uma família remanescente de escravizados demonstram um determinado nível de inserção nos estratos econômicos médios. Tendo em vista a ocupação do pai de Bandeira, alfaiate com loja no centro de Niterói, e sendo um homem livre, ainda em um período entremeado pela abolição do tráfico negreiro de 1850 e a Lei do Ventre Livre, 1871, podemos entender que a família de Pinto Bandeira tinha uma situação mais favorável em comparação a funções normalmente exercidas por grupos escravizados no Rio de Janeiro. Quais são os lugares? Os lugares onde se encontra o negro, no presente e no passado. Os lugares onde se espera encontrar o negro. Está aqui. Trabalhadores manuais, criados, aprendizes e raramente profissionais especializados, como supervisores, músicos ou artistas. E eles, não só o Pinto Bandeira, mas outros, o Estevão Silva, Firmino Monteiro, foram capazes de ir além dessa expectativa. Então tem aqui, isso aí é um anúncio de jornal, que a gente localizou, quer dizer, você pensar que ele tinha um ateliê no centro da cidade e conseguiu colocar anúncio em jornais, anunciando o seu trabalho, de igual para igual como outros artistas importantes da época. Então, você vê que deve ter sido uma caminhada dura, muito difícil, se estabelecer como artista no século XIX e hoje. E para quem é negro, nas artes visuais, a gente tem que destacar, realmente. Então, o Pinto Bandeira ele atuou no Liceu de Artes e Ofícios de Niterói, no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia também. Ele atuou no Rio e Niterói como professor, e, no final, ele foi lecionar no Liceu da Bahia. Aí vem aqui uma questão atemporal.
vale para o século XIX e para hoje. Como um artista afrodescendente pode construir a sua formação artística no campo das artes visuais, sendo o Brasil um dos países de maior desigualdade racial do mundo? Aí vem aqui, a próxima. Ali. A matéria da Folha de São Paulo, de 2015. Né? Em rolezinhos da arte, ativistas negros vão em grupo a vernissage. Quer dizer, tem algo que não fecha nesse cenário das artes visuais. Né? E os ativistas teve os rolezinhos nos shoppings, aí, num outro momento, teve os rolezinhos, né, nas galerias de arte. Isso aí foi uma matéria da Folha de São Paulo. Para dar visibilidade a ativistas negros, para dar visibilidade a essa questão, ativistas negros passaram a se inserir em vernissagens e trouxeram indícios importantes para essa pergunta. Né? Sobretudo na pouca ênfase dada a esse contingente de realizadores, em virtude da permanência de uma visão artística eurocêntrica, expressa, por exemplo, na restrita participação e visibilidade afrodescendente no campo artístico, que se prolonga do século XIX aos dias de hoje, tanto na construção de prática artística, quanto em relação à crítica especializada ou até mesmo no acesso ao público. Essa constatação explicita o atual debate sobre estudos decoloniais. Afinal, vivemos em um tempo em que prevalecem, no pensamento contemporâneo, as categorias de multiplicidade, corte, pluralismo e alteridade. Né? Fora a permanência de inúmeros outros clichês no cinema, na publicidade e também nas telenovelas. Está falando das artes visuais, mas quando se fala na produção da imagem, esses clichês e essa desigualdade de espaços também vai no campo da publicidade, cinema e também das telenovelas, né? Então tem aqui, muita coisa mudou. A gente teve a Lei 10.639, de 2003, que trouxe, né, a obrigatoriedade nas escolas, né, da história e das culturas afro-brasileiras e indígenas, né, nos currículos escolares, a partir das disciplinas de arte, literatura e história. Né? A gente teve também o Estatuto da Igualdade Racial, outra política pública importante, para tentar criar uma leitura diferente sobre essa questão tão grave na nossa sociedade. Né? Mas, contraditoriamente, mesmo com a ascensão de estudos sobre a participação do negro nas artes visuais, do final do século XIX, há quem acredite em uma suposta uniformidade visual na expressão desses pintores, em virtude de sua formação acadêmica. O que os artistas afrodescendentes da academia fizeram? Mantiveram estreita obediência aos princípios neoclássicos de sua formação ou buscaram forjar representações que fugissem ao esteio neoclássico eurocêntrico? Nesse ponto de vista, Bandeira e seus contemporâneos do século XIX se situam como precursores de uma negritude nas artes visuais do Brasil, embora não tenham esboçado explicitamente uma interpretação sobre a visualidade afro-brasileira, tanto do ponto de vista autorreferente, quanto em relação ao olhar sobre a sociedade do seu tempo. A invisibilidade de Pinto Bandeira nos faz refletir sobre a arte produzida no Brasil desde o século XIX, evocando diálogos interculturais com a arte de hoje, em relação ao público, à crítica, rede de artistas e territórios de arte e educação, em espaços não formais e formais de aprendizagem. Afinal, no século XIX, existiu alguma forma de sociabilidade artística
a exemplo dos laços iniciais de cooperação e solidariedade dos primeiros grupos africanos escravizados no Brasil? Isso é uma possibilidade para a gente pensar a próxima. As palavras do Alberto da Costa Silva. Semanalmente, ou uma vez por mês, um grupo recolhia de cada um dos membros uma pequenina quantia de dinheiro e, quando essa quantia atingia o montante necessário, entregava-se a um deles, escolhido por sorteio, para que adquirisse liberdade. Quer dizer, redes de sociabilidade, vestígios de redes de sociabilidade entre pessoas negras para liberdade, ou então ajuda. Quer dizer, um comprando a liberdade do outro, né? As pessoas negras se cotizando e comprando a liberdade do outro. E aí, mais adiante, na tese da Ana Flávia Magalhães Pinto, quando ela fala do diálogo entre escritores do século XIX, como Luiz Gama, Machado de Assis, José do Patrocínio, Arthur Carlos e Teófilo G. de Castro, né, ela faz uma análise nesse sentido, né, que no século XIX, esse tipo de rede de solidariedade possa ter permanecido, mas com outra forma de apoio, né, outra forma de solidariedade. E nessa pesquisa, a gente já está concluindo, já estamos concluindo. O grande achado, você estudar o século XIX é uma tarefa hercúlea, mas o grande achado, o edital era da Biblioteca Nacional, então, primordialmente, as fontes deveriam ser da Biblioteca Nacional. A gente conseguiu achar, na seção de manuscritos, esse pequeno cartão que tenta ir em direção a essa hipótese da tese da Ana Flávia Magalhães Pinto, de sociabilidade negra, né? já enunciada pelo Alberto da Costa Silva. Né? Existiria uma sociabilidade negra entre os jornalistas e literatos, e esse cartãozinho aqui valeu a pesquisa inteira. Também pode sustentar essa hipótese de sociabilidade negra solidária. O que está escrito aí nesse cartão? É um cartão do contemporâneo do Pinto Bandeira, o Estevão Silva, pintor afrodescendente. É um cartão apresentando o Pinto Bandeira ao acadêmico Coelho Neto. Então está escrito assim: ao ilustre cidadão Coelho Neto, cumprimenta Estevão Silva, professor do Liceu de Artes e Ofícios, e tenho a satisfação de apresentar o meu colega e companheiro de ateliê, Pinto Bandeira. Espero que meu ilustre amigo dê as informações necessárias que ele deseja, auxiliando com seus valiosos préstimos. Rio de Janeiro, 30 de março de 1891. A gente conseguiu achar esse cartão no setor de manuscritos da Biblioteca Nacional. E aí ficam as perguntas, né? Quais seriam os préstimos? Que tipo de ajuda? Né? Não fica difícil imaginar que o performático Estevão Silva, o oposto em relação ao retraído temperamento de Pinto Bandeira, deveria se movimentar com maior facilidade pelos círculos sociais. No momento da troca de cartões, Coelho Neto já conhecera e se tornara amigo de José do Patrocínio, proprietário da Gazeta da Tarde. Após abraçar o jornalismo, casou e buscava se firmar como autor no lançamento do seu livro Rapsódias, 1891, a primeira publicação de uma longa carreira literária que lhe permitiu tornar-se professor de arte da Escola Nacional de Belas Artes em 1892 e fundador da cadeira 2 da Academia Brasileira de Letras. E aqui, para a gente concluir, tem aqui a próxima imagem, algumas imagens que a gente trouxe
da obra do Pinto Bandeira, né? Está com muita luz em cima, né? Então, são alguns retratos, tá tudo bem, são alguns retratos que o Pinto Bandeira realizou com o tema mulher. Pode passar o próximo. Moça sentada, né? Esses dois trabalhos estão no acervo do Museu Antônio Parreiras, em Niterói. Esse aqui já está no Museu Afro Brasil, em São Paulo, né? Na coleção do Emanuel Araújo. Gostaríamos de concluir com um elemento que está no bojo das artes em transformação do século XIX. Quando mencionamos artes em mudanças, também nos referimos ao ensino artístico da própria Academia de Belas Artes, do Rio de Janeiro, e de outras experiências em diálogo com a célula máter da formação de artistas no Brasil. Como já foi dito, Pinto Bandeira lecionou em várias instituições do Rio e Niterói, e nos últimos anos de vida estabeleceu suas atividades no Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. Pelo documento abaixo, entendemos que ele seguiu o espírito reformista de Rodolfo Bernardelli, que no dizer de Miriam Andrade Ribeiro, sobre este afirma: com a proclamação da República, fez parte da comissão destinada a estudar e propor a reforma do ensino artístico, do que resultou, dentre outras medidas, a transformação da Academia Imperial de Belas Artes em Escola Nacional de Belas Artes. Então, Pinto Bandeira atuou também como um reformador do ensino artístico. Está aqui. Esse projeto aqui é sobre a proposta de ensino artístico do Liceu de Artes e Ofícios da Bahia. A gente conseguiu achar no Jornal de Notícias da Bahia, de 15 de agosto de 1890, essa proposta publicada na primeira capa, na capa do Jornal de Notícias da Bahia, onde ele faz uma proposta de reforma antenado com as proposições da época, em relação a aliar a questão artística e a questão profissional, né? Então, o Pinto Bandeira reafirmou a sua presença, né, a sua negritude, a sua questão artística também, né, e também ele foi um reformador na área de formação de artistas, né, na área de educação. Este fragmento é uma pequena amostra do papel intelectual das atividades artísticas e docentes na vida dos pintores afrodescendentes, forjados em sistemas de educação de alto nível, mesmo com as controvérsias marcantes do neoclassicismo brasileiro. Esperamos que outras iniciativas, ao lado desse evento, a cena expandida, ultrapassem os 130 anos da abolição da escravatura, no processo de recuperação da memória de outros artistas negros, homens e mulheres, marginalizados pela história da arte brasileira. E que os limites, avanços, tensões, rupturas e embates dos pioneiros como Antônio Rafael Pinto Bandeira, aqui é um retrato do colega dele, né, o Sebastião Vieira Fernandes, e que os limites, avanços, tensões, rupturas e embates dos pioneiros, como Antônio Rafael Pinto Bandeira, na busca pelo reconhecimento artístico, sejam indicadores de uma luta passada e ainda permanente contra a discriminação racial no campo das artes visuais do Brasil, dentro e fora da academia. Obrigado e uma boa tarde. Gente, legal, Alexandre, obrigado. Eu vou levantar aqui algumas questões, depois a gente poderia passar para as pessoas, ver se alguém quer te colocar alguma
pergunta também. Eu fiquei curioso para saber como é que você, como é que começou esse projeto, se você já conhecia o pintor, a obra dele, e como é que foi esse processo de descoberta, e quanto à negritude, que você falou sobre isso, e se eles tinham algum elemento diferencial em relação à tradição da época, se ele conseguiu inserir alguma coisa específica ou não, como é que entraria nesse caso, sendo um processo mesmo de crítica, né, ao modo de ensino, né, e seria um processo de descolonização, né, pensando desse modo, né, eu não sei se ele chega a dialogar dessa maneira ou não, foi uma curiosidade que eu tive sobre a negritude e a origem disso para você, tá? Então, a gente realizou um documentário em 2011 que era sobre um personagem do século XIX, que era o Patapo Silva. Patapo Silva, flautista, né, um virtuoso. E no processo de construção desse documentário, do Patapo Silva, a gente localizou no século XIX não apenas o Pinto Bandeira, mas outros artistas, né, afrodescendentes, né? E, na hora de organizar, propor a pesquisa, a gente acabou investindo mais no Pinto Bandeira, porque existiam pouquíssimas informações sobre esse pintor, né? Com exceção da tese da Cibele Fernandes, da EBA, né? Que pesquisou bastante a pintura de paisagem do século XIX. E também as pesquisas desenvolvidas pelo Emanuel Araújo, né? No Museu Afro Brasil, a gente tinha pouquíssima referência sobre o Pinto Bandeira. E em relação ao corte, né, a questão do corte na cena, eu acho assim, em termos de linguagem, eles procuraram, no seu conjunto, seguir a estética da época. Mas, assim, esses artistas, como Bandeira, Firmino Monteiro e Estevão Silva, o que eu acho assim, interessante destacar, embora eles não sejam destacados quando se fala na transformação da pintura de paisagem no Brasil, eles não são geralmente lembrados ou destacados, né? O importante, eu vejo assim como importante, é eles estarem inseridos nessa mudança que ocorreu na pintura de paisagem, né? Quer dizer, então eles estavam ao lado dos outros artistas de vanguarda. E mesmo os próprios artistas de vanguarda que seguiram, né, a pintura de paisagem ao ar livre, né, essa renovação que o Jorge Green trouxe, né, como professor da Academia de Belas Artes, em alguns momentos eles tinham, né, hesitavam, né, em seguir essa nova estética, né, e aí aceitavam fazer aquelas encomendas, né, já dentro do espírito neoclássico. Os artistas afrodescendentes da academia também tiveram oscilações, né, entre a estética da pintura ao ar livre e a estética que marcou toda a formação do século XIX e que foi marcada também pelo sistema Belas Artes, o sistema de premiações, de pensionato, né? Isso tudo criava oscilações, mas eles, se não fizeram formalmente uma mudança muito radical, né? Eles estavam ao lado das pessoas que estavam buscando mudar o cenário, a cena da pintura de paisagem na época, né? Embora a historiografia da arte oficial não trate eles como os demais artistas. Quando a gente fala não tratam eles como os demais artistas, não significa significa apenas colocar o nome dessas pessoas, né, que participaram do Grupo Green, retrataram os seus pares, tem aí um acervo importantíssimo e valioso, mas, às vezes, na grande maioria desses manuais assim, né, e pesquisas de arte brasileira, você não tem
a citação desses artistas como participantes de uma renovação importante na arte brasileira, né, que foi a pintura de paisagem ao ar livre, capitaneada pelo George Green. Todo mundo tímido? São duas mulheres brancas. Ele chegou a pintar alguma mulher negra, não, nem rolava isso, né? Vamos ver lá. Tem aí mulher negra, só para saber mesmo. Essa aí era negra? Era? Ah, tá. É porque a imagem está difícil da gente decodificar. Claro, né? É, interessante, então. Porque isso também, né, colocar a vista, né? Só pinta de Tem poucas informações sobre a origem desses trabalhos, né? Boa parte está no Museu Antônio Parreiras, né? Mas, assim, eu posso até te Foi só uma curiosidade. passar aqui, eu estou com o trabalho, a monografia, né? E tem todas as imagens dele, né? Eu só fiz esse recorte na figura da mulher, né? Que é uma questão permanente, né? Não tem uma descrição em que contexto foram realizadas. Então, a gente não sabe se, por exemplo, foi uma encomenda, né, que ele tenha feito. Mas, assim, a maioria dos personagens da figura, ele tem paisagem e figura humana, né? A maioria dos personagens que ele pintou foram negros e negras. Então, tem retrato do pai dele, tem retrato de colega de ateliê, tem retrato de aluno, e tem essas imagens que eu selecionei para hoje, que me parecem encomendas. Me parecem encomendas, embora o segundo eu acho que seja mais um trabalho mais de ateliê, né? A partir de modelo vivo, né? Aí ele fez essa construção, né? Eu acho que é mais de ateliê, mas eu acho que os outros dois são encomendas, eu não sei. A referência, né? Não tem, não tem. Não tem. Toda a referência que a gente construiu foi a partir dos jornais da época. E esse cartão que a gente encontrou na Biblioteca Nacional, que foi valiosíssimo, né, para construir essa hipótese, né, de sociabilidade artística entre negros artistas visuais, né? É isso, né, Gilson? Em relação a mulheres pintoras nessa época, tanto do Grupo Green ou enfim, no século XIX em geral, sabe-se de alguma mulher, seja branca ou negra, que tenha estado próximo a esses grupos? Existe alguma referência histórica em relação a isso? Mulheres artistas do século XIX, né? Eu acho que tem muita gente pesquisando, né, esse tema hoje. Mas dentro do que a gente procurou investigar, a gente acabou não localizando, né? Eu acho que é um tema também importante, né? Mulheres negras e artistas no século XIX. É um tema também importante, né, para as artes visuais, né? Um tema caro, né, em relação a gente ter uma leitura crítica, né, da história da arte hegemônica, né? Eu
peguei o trabalho, aí no trabalho tem todas as imagens, né, do Pinto Bandeira, e quem quiser ver pode dar uma olhadinha ali, né? Quem sabe, né, sai um livro, um trabalho todo, né? 2019 está aí. Né, Gilson? Estamos no horário, tá tranquilo, agora como é que está a nossa agenda agora? O Rodolfo, né? Rodolfo já está aí? Então tá. Então, obrigado, Alexandre, pela sua participação, tá? Obrigado, gostei muito de ouvir, não conheço, não tinha referência sobre esse pintor, então foi importante conhecer um pouco sobre ele. E obrigado pela sua participação. Agora a gente vai dar continuidade, né, ao evento.